Sabe, eu estava pensando aqui numa coisa. O que foi? Geralmente, quando a gente olha para uma fotografia muito antiga, Daquelas bem clássicas em preto e branco, sabe? uhum, Com as bordas meio desgastadas ou naquele tom sépia. sim, bem com cara de museu mesmo. Exato. A nossa tendência natural, a tendência do nosso olho, é focar direto nas pessoas que estão bem nítidas lá no centro da imagem. É verdade. Naqueles rostos que estão, tipo, perfeitamente focados. Isso. Aquela galera que está iluminada pelo flash ou pela luz principal ali do estúdio. É o nosso instinto visual. O olho humano, ele sempre busca a clareza, né? Com certeza. A gente busca quem está sob os holofotes. Nós fomos condicionados a olhar para o centro do palco e assumir que aquela é, bom, a única história sendo contada. Mas, de vez em quando, se a gente forçar um pouco a vista e olhar para as bordas dessa mesma fotografia, para as áreas mais escuras ali do fundo do cenário, a gente percebe que tem outras figuras ali. Figuras que estão meio desfocadas, né? Isso, desfocadas, talvez na sombra, ou parcialmente cortadas ali pelo enquadramento. Uhum. Só que, quando você analisa a fundo, você percebe que essas figuras periféricas estão literalmente segurando a estrutura daquele momento. Faz todo sentido. Sem elas, a foto nem existiria. O cenário cairia. E o que é fascinante, e muitas vezes bem frustrante, é que a nossa história oficial costuma ser escrita exatamente como quem olha apressadamente para essa fotografia, ignorando quem está nas bordas. Nossa, essa é uma excelente forma de visualizar o que a gente chama de invisibilidade histórica. Pois é. Porque o foco da historiografia oficial é, especialmente quando a gente fala sobre a fundação e a construção de comunidades inteiras, esse foco tem sido incrivelmente seletivo ao longo dos séculos. E é exatamente essa lente seletiva que nós vamos tentar ajustar na nossa discussão de hoje. O nosso tema central é, absolutamente fascinante. Nós vamos falar sobre as mulheres de Santo Amaro. Um tema fortíssimo. Sim, relembrando e celebrando as figuras femininas que ajudaram a construir esse bairro icônico ao longo de quase 5 séculos. Mas, bom, antes de darmos o primeiro passo oficial nessa jornada, eu quero agradecer imensamente pela companhia. Sem dúvida. E pela escuta atenta da nossa audiência. É um privilégio ter quem nos ouve do outro lado para mais esta análise aprofundada. E já deixo o aviso inicial de que o nosso programa de hoje é uma produção da BDE Comunicação. Caramba, é verdade. Se a gente parar para pensar em muito tempo. Então, entender como a estrutura desse bairro se manteve de pé por tanto tempo exige um olhar muito além da superfície. Com certeza. E para quem gosta de ir direto à fonte, de saber de onde a gente está tirando todas essas informações, o material riquíssimo que serve de base para a nossa conversa vem das páginas 4 e 5 da matéria intitulada Mulheres de Santo Amaro, do passado ao presente. Uma matéria excelente, por sinal. Fantástica. Esse texto faz parte da edição bimestral de março da revista BDE, Sua Vitrine Regional, que, aliás, está recheada de histórias incrivelmente relevantes sobre a região. Então, vamos detalhar esse tema. Perfeito. E por onde a gente começa a puxar esse fio histórico? Nós precisamos voltar muito no tempo, bem lá para trás, para o ano de 1560. 1560. Fério. Sério, é aqui que os registros estabelecem a fundação de Santo Amaro. E a primeira grande quebra de expectativa que a revista nos traz é mostrar que a presença feminina nessa história não é uma adição recente. Tipo, não há uma conquista de espaço que aconteceu nos anos 2000, né? Não, de jeito nenhum, ela é fundacional. Tudo começou quando a família Rodrigues fez a doação da imagem do santo à capelinha que originaria todo o bairro. Que é o verdadeiro marco zero da comunidade. Exato. Um gesto que, na superfície, é de devoção religiosa, mas que na prática funciona como um ato político e social que estabelece um território. Exatamente isso. E a tradição histórica, os documentos da época, registram que Susana Rodrigues, e a fonte nos dá um detalhe muito curioso aqui. Qual detalhe? Ela menciona que, possivelmente, eram mãe e filha compartilhando exatamente o mesmo nome. Ah, interessante. Pois é. E que elas, junto com João Paes, foram os responsáveis por esse gesto formador. Uhum. Mas aqui vou fazer uma provocação. Se ambos participaram da fundação,
Porque, ao longo dos séculos, quando se ensina a Gênese de Santo Amaro, o nome que sempre ecoa, que vai para as placas e que as pessoas lembram, costuma ser quase exclusivamente o de João Paz. Essa é a grande questão. Como a gente pode ter certeza de que a Susana Rodrigues não era apenas uma figura decorativa ali, já que, tipo, o João Paz provavelmente era quem assinava os papéis oficiais? Essa provocação é essencial. E a resposta, ela não passa por achar que os historiadores simplesmente esqueceram o nome dela por uma distração. Não foi um acidente, né? Não. O que é fascinante aqui é que isso é um reflexo do sistema operacional do Brasil colonial de 1560. A gente precisa entender a mecânica da época. Tá, e como era essa mecânica? Naquele período, a posse de terras, a autoridade jurídica, o comércio oficial e o poder legal, tudo isso eram prerrogativas exclusivamente masculinas. Entendi. O homem era a única entidade reconhecida pelo Estado para fechar negócios ou fundar instituições formalmente. Ou seja, a mulher não tinha nem a assinatura validada para essas coisas. Exato. Então, quando o escrivão redigia um documento, a pena da história registrava o nome do patriarca. É uma burocracia que já nasce excluindo metade da população do registro oficial. Exatamente. Mas aí entra a diferença entre o papel assinado e a realidade do chão de terra. Como assim? Construir uma comunidade não é só assinar uma escritura num cartório. É logística, é articulação social, é tecer a malha de relacionamentos, organizar o abastecimento. Colocar a mão na massa, né? Sim, estabelecer as fundações de convivência que transformam um pedaço isolado de terra num bairro vivo. E esse trabalho cotidiano, colaborativo e super prático era maciçamente liderado pelas mulheres. Faz todo sentido. A sociedade registrava o dono do hardware no papel, mas ignorava quem desenvolvia todo o software que fazia a comunidade funcionar no dia a dia. Essa é uma ótima analogia. É tipo a produção de um filme épico, onde a gente tem 2 diretores trabalhando incansavelmente no set de filmagem. 2 co-diretores. Isso, ambos tomam decisões, resolvem problemas de última hora, suam a camisa para fazer a obra acontecer, aí o filme vira um sucesso estrondoso, mas quando os créditos sobem na tela lá no final, apenas o nome do co-diretor masculino ganha o destaque absoluto. E o nome da co-diretora vira o quê? Vira uma notinha de rodapé lá embaixo. Triste, mas muito real. Pois é. E o que a matéria da revista nos mostra é que se a tinta oficial tentou diminuir essa participação lá no início, a história não terminou por aí. Claro que não. Porque a dinâmica das comunidades, ela é viva. Quando o registro oficial falha em contar a verdade completa, as próprias pessoas encontram meios de preservar sua identidade. E isso nos leva à nossa próxima ponte temática. Porque se o documento colonial apagava essas mulheres, foram as próprias mulheres que, nas décadas e séculos seguintes, tomaram para si a missão de proteger a verdadeira memória de Santo Amaro. Preserva a memória do bairro há mais de 50 anos. 50 anos não é pouca coisa. Meio século, né? Organizando documentos, resgatando fotos antigas, mantendo a história respirando. Temos também o Museu de Santo Amaro e o grupo lindamente nomeado Mulheres em Sol Maior. Um nome lindo mesmo. Que reúne figuras de destaque da comunidade. E a matéria aponta que grande parte dessa curadoria cultural é feita justamente por mulheres. Mas espera aí, deixa eu questionar um ponto com você. Pode questionar. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente não corre o risco de romantizar isso? Romantizar de que forma? Tipo, por que o cuidado com a memória, com o museu, recai tanto sobre as mulheres? É só porque sobrou esse papel para elas? Esse é o ponto central da discussão. E não é que sobrou o papel. Historicamente, a sociedade delegou todo tipo de trabalho de cuidado às mulheres. Cuidado com a casa, com as crianças. Isso. Cuidar dos filhos, cuidar dos doentes e, por extensão, cuidar da memória coletiva da sociedade. A sociologia chama isso de trabalho essencial invisível. Trabalho essencial invisível, gostei do termo. O perigo disso é que a sociedade trata isso como um esforço orgânico, algo que as mulheres fariam, naturalmente. Como se fosse instintivo e não desse trabalho nenhum. Exato.
E por causa disso, raramente ganha o status de grande conquista heróica. Se um homem constrói uma ponte de concreto, ele ganha uma estátua na praça. Uma placa com o nome dele bem grande. Sim, mas se uma mulher preserva a história de um século inteiro do bairro, organizando acervos e eventos, é visto apenas como um hobby ou um dever comunitário básico. O que é uma visão absolutamente limitada, né? Se a gente para pensar, sem o museu, sem o Cetrasa, Santo Amaro seria apenas um amontoado de asfalto, semáforos e prédios. Um lugar sem alma. Totalmente sem alma. Exatamente. E é por isso que organizar esse museu e liderar esses centros de tradição não é um ato passivo de apenas ficar lá guardando papéis velhos. É um ato contínuo de resistência. Resistência pura. Quem controla o arquivo, quem cataloga a história, no fim das contas decide o que o futuro vai lembrar. Isso é forte. Ao dedicarem suas vidas a manter a cultura de Santo Amaro viva, essas mulheres garantem que as vozes de suas antepassadas não sejam engolidas pelo tempo. Elas estão, na prática, reescrevendo o roteiro que tentou apagá-las 500 anos atrás. Isso muda completamente a perspectiva. Elas são as grandes guardiãs da identidade do bairro. Mas, bom, ouvindo tudo isso, me veio uma dúvida muito prática na cabeça. Qual dúvida? Cuidar da memória e influenciar a cultura de um bairro é vital, não há dúvidas quanto a isso. Mas a influência cultural, em algum momento, ela precisa cruzar a ponte para se traduzir em poder institucional formal, certo? Com certeza. Ou seja, preservar a história num museu se traduziu em poder real nas ruas. Quando foi que essas mulheres finalmente puderam segurar a caneta que assina as leis e que decide o orçamento do bairro? Olha, essa é a transição mais reveladora que a gente encontra no texto. A influência cultural, ela prepara o terreno, mas a tomada de decisão estrutural só muda de verdade quando se ocupa as instituições formais. Tá, e a matéria da revista mostra o que é sobre isso? Ela nos mostra que essa transição demorou um tempo que é francamente difícil de engolir. E é aí que os números nos dão um verdadeiro choque de realidade. A revista BDE, sua vitrine regional, relata que Santo Amaro foi anexado à cidade de São Paulo em 1935. Deixou de ser um município independente. Isso, e passou a operar como uma subprefeitura. Agora, vamos fazer as contas juntos aqui? Vamos lá. De 1935 para frente, o comando político e orçamentário dessa região foi exclusivo e ininterruptamente masculino. Nós só fomos ver uma mulher assumir o cargo de subprefeita no ano de 2018. Gente, a gente está falando de um hiato de 83 anos. 83 anos é muita coisa. De 35 a 2018. Dezenas de gerações nasceram, cresceram, trabalharam e envelheceram em Santo Amaro, e sempre olhando para o prédio da superprefeitura e vendo apenas homens ditando as regras do desenvolvimento urbano. Mas por que tanto tempo? Sabe, a gente não está falando do século XVI mais, a gente está falando do século XX e do XXI. Pois é. Porque levou até 2018 para essa estrutura finalmente ceder. Porque as instituições políticas operam como se fossem feitas de concreto armado. Como assim? Elas são desenhadas por quem está no poder para manter quem está no poder. A política local, ela sempre foi baseada em redes de apadrinhamento e alianças de clãs políticos, que historicamente eram dominados por homens. É um clube fechado? Exato. Não se tratava apenas de quebrar um teto de vidro. Tratava-se de mudar a própria fundação do prédio institucional. Entendi. A ascensão de mulheres a esse cargo em 2018 não foi tipo uma concessão bondosa do sistema. Foi a pressão de décadas de influência cultural, acadêmica e social finalmente arrombando as portas da política formal. Sensacional. E por isso é tão necessário dar nome a quem arrombou essas portas, né? Com certeza, temos que falar os nomes. Desde 2018, nós já tivemos 4 mulheres ocupando essa posição central. A Janaína Lopes de Martini, a Maria de Fátima Marques Fernandes, a Patrícia Pena e a atual subprefeita Atámeres Nagel. 4 nomes fortíssimos que mudaram a história recente. E a quebra desse monopólio masculino não parou na política. A fonte nos mostra que isso se espalhou para o reconhecimento acadêmico e também para o setor jurídico.
que são pilares gigantescos de influência na sociedade. Se conectarmos isso ao contexto maior, estamos falando do poder das ideias e do poder das leis. Exatamente. O texto destaca que, no ano de 2024, duas pesquisadoras da Unisa, a Ana Paula Ribeiro e a Patrícia Margarida Faria Coelho, elas foram reconhecidas internacionalmente ao integrarem um projeto importantíssimo chamado 50 Mulheres Memoráveis Latino-Americanas. Um reconhecimento fantástico. Sim. E no campo jurídico, que dita as regras do jogo, nós temos a Daniela Pagliuca liderando a subseção de Santo Amaro da OAB de São Paulo. São mulheres ocupando as engrenagens mais pesadas do bairro. E qual é o impacto prático de tudo isso? Pode até parecer, numa análise mais rasa, que 4 subprefeitas em 83 anos, ou algumas pesquisadoras e uma líder da OAB, sejam apenas exceções à regra. Olhando os números brutos pode parecer pouco. Mas quando a gente analisa o urbanismo e o direito, isso muda a lente através da qual as decisões são tomadas na prática. Muda a prioridade, né? Exato. Uma subprefeita ou uma presidente da ordem traz perspectivas completamente diferentes sobre o que é importante para o bairro. Tipo o quê, por exemplo? Há perguntas como a iluminação pública afeta a segurança das mulheres à noite, como os espaços comunitários estão sendo projetados para acolher as famílias que andam por ali. São detalhes que mudam vidas. Sim. Essas líderes garantem que a visão de metade da população, que foi negligenciada por décadas nas canetas oficiais, finalmente molde a realidade física e legal de Santo Amaro. Ou seja, elas não estão apenas administrando o bairro, elas estão, de fato, refazendo a planta estrutural dele. Exatamente isso. É fascinante. Mas, enquanto a gente fala sobre grandes gabinetes, lideranças da UAB e reconhecimentos internacionais de peso, a matéria da revista tem a sensibilidade maravilhosa de nos puxar pelo braço. E nos levar de volta para a calçada. Isso. De volta para o dia a dia, porque as grandes lideranças abrem os caminhos institucionais. Mas o bairro sobrevive de verdade na rotina, no chão de fábrica. É lá que a vida acontece. A verdadeira força motriz de qualquer comunidade não pulsa apenas, nas cerimônias oficiais, com corte de fita. Não, de jeito nenhum. Ela pulsa no comércio de rua, nas salas de aula apertadas, nos postos de saúde. E é essa força cotidiana que o texto evidencia muito bem na sua conclusão. A matéria faz questão de homenagear as mulheres que estão neste exato momento, enquanto a gente faz essa análise, comandando empresas na região. Mulheres empreendedoras. Sim, aquelas que estão atendendo pacientes nos consultórios médicos, as que estão lecionando nas escolas, formando as mentes que vão liderar o bairro nas próximas décadas. O trabalho de base. Exato. As mulheres que gerenciam estabelecimentos do comércio local vibrante de Santo Amaro e que lideram pequenos projetos comunitários. Projetos que a prefeitura, muitas vezes, nem alcança. É um ecossistema completo, sabe? A professora educa a criança, a médica cuida da saúde da família, a comerciante gera emprego na rua dela e fomenta a economia local. É uma rede de apoio. Sim, essa malha de trabalho diário é o que realmente impede um bairro de estagnar e morrer. É a fundação silenciosa que sustenta tudo de pé o tempo todo. Sem dúvida. E olhando para toda essa trajetória, saindo lá da Suzana Rodrigues em 1560, sabe? Passando pelas guardiãs lá do museu e do Cetrazá, chegando nas 4 subprefeitas e, finalmente, nessas trabalhadoras do nosso cotidiano. Um longo caminho. Muito longo. Então, o que tudo isso significa? Qual é a grande síntese que esse texto nos entrega no fim das contas? Olha, o grande momento de descoberta dessa matéria, o verdadeiro clímax dessa leitura, é a gente perceber uma verdade que é muito simples, mas extremamente poderosa. E qual é? A presença e a competência feminina sempre foram uma constante em Santo Amaro. As mulheres não chegaram agora para ajudar na organização do bairro. Elas não foram convidadas de repente, né? Não. Elas não adquiriram capacidade de liderança apenas lá para os anos 2000. Desde as mãos que doaram a imagem do santo lá no comecinho, passando por séculos de cuidados com a memória da região, até as advogadas, comerciantes e políticas atuais. Elas sempre estiveram na linha de frente do funcionamento do bairro. O tempo todo. O tempo todo.
O que mudou, de fato, não foi a presença delas, nem a competência delas. O que mudou foi o nosso reconhecimento oficial. Uau! A mudança está na lente de quem conta a história, não no fato histórico em si. Perfeito! Quando a gente começa a contar a história pelo ângulo correto, a gente não está inventando novos heróis do nada. A gente está simplesmente acendendo a luz de um quarto que sempre esteve cheio de gente trabalhando sem parar. Que imagem forte. É a pura verdade. Celebrar essas figuras numa revista hoje não é um favor ou uma concessão histórica porque o mundo ficou mais moderno. Não é caridade. Não é. É uma correção de rota absolutamente necessária, é admitir publicamente que a mesma força estrutural que sustentou o bairro por séculos de forma totalmente invisível é a força que, agora, finalmente reconhecida e vocalizada, é a força que vai pavimentar o futuro de Santo Amaro. Sabe, é como pegar aquela velha fotografia do início da nossa conversa e passar por um processo meticuloso de restauração digital nela. Isso. Limpar a imagem. E, de repente, aqueles rostos que estavam perdidos nas bordas escuras, segurando as pilastras todas, ganham finalmente o foco e as cores vibrantes que sempre mereceram. Eles vêm para a luz. É isso. Essa reflexão é super necessária para a gente entender de onde o bairro veio e quem realmente o colocou no mapa de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. E com essa imagem poderosa em mente, nós vamos nos aproximando do fim do nosso mergulho no tema de hoje. Passou voando. Passou muito rápido. Eu quero agradecer, do fundo do coração, a quem reservou um tempo precioso do seu dia para acompanhar essa discussão, para pensar junto com a gente e honrar essa memória tão importante. E eu também agradeço. É sempre enriquecedor poder dissecar essas camadas ocultas da nossa história, especialmente sabendo que temos uma audiência tão atenta e disposta a enxergar muito além das aparências de sempre. Com certeza. E para quem se sentiu provocado e inspirado por essa trajetória, e eu tenho absoluta certeza de que muita gente se sentiu, nós sugerimos fortemente que não parem por aqui, tá? A pesquisa não termina no nosso papo. Exato. O convite está mais do que aberto para que a nossa audiência entre no site www.bdepromo.com.br. Lá tem muita coisa boa. Tem mesmo. Lá no site é possível descobrir todos os detalhes e riquezas da nova edição bimestral de março da revista BDE Sua Vitrine Regional. E olha que bacana, quem quiser pode ler todas as matérias diretamente no site, com muito conforto na tela. Ou baixar em PDF, né? Isso, dá para baixar o arquivo inteirinho da revista no formato PDF para guardar e ler no próprio ritmo, offline mesmo. E existe até a opção maravilhosa de solicitar um exemplar físico para receber confortavelmente no seu endereço, sentir o papel nas mãos, sabe? Ah, ler a revista física tem o seu charme, com certeza. Tem muito charme. Além disso tudo, é o espaço ideal para quem quer conhecer mais a fundo o excelente trabalho realizado pela agência BDE. Esse trabalho tão importante na comunicação e valorização cultural da nossa região. E bom, antes de desconectarmos as nossas vozes por hoje, eu gostaria de deixar um pensamento final. Por favor, um pensamento para continuar ecoando na cabeça de quem nos ouve, logo após a nossa análise. Ao longo de toda essa discussão, nós evidenciamos um custo muito alto da invisibilidade histórica. Sim, séculos de silêncio oficial. Isso mesmo. E isso levanta uma questão importantíssima para o nosso momento presente. Pensa bem. Se levou quase 5 séculos para reconhecermos plenamente o nome das mulheres que ergueram as fundações de Santo Amaro, quais contribuições vitais para a nossa comunidade estão acontecendo hoje? Nas ruas do bairro, neste exato momento, de forma silenciosa. Nossa. E que os historiadores do futuro terão que lutar muito para conseguir